Convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Amém? Então nós queremos meditar um pouco nesta palavra. Eu quero ler com os irmãos até o versículo 22. Amém? Os irmãos podem ficar assentados mesmo, diz assim a palavra do Senhor. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas, nas sagradas escrituras, com respeito ao seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, Senhor. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados, para serdes de Cristo Jesus. A todos amados de Deus, que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós, outros e paz, da parte de Deus, nosso Senhor, Jesus Cristo. Primeiramente dou graça ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamado a vossa fé, porque Deus, a quem sirvo, em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menções de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco alguns dons espirituais, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós em Roma, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro dos judeus e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. A ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhes deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornando-se loucos. Versículo 23. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como as aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Só até aqui. Pai querido, nós te adoramos, Senhor. Nós glorificamos o teu nome e sabemos
que é uma grande responsabilidade de nós ministrarmos a Tua palavra. E eu quero auxílio sempre, Pai, do Teu Espírito Santo, para que venha nos envolver nesta palavra, Senhor. Nós possamos aprender com esta carta do apóstolo Paulo, nessa introdução, e nós possamos guardar esses conselhos para a nossa vida, Senhor. Nossa vida espiritual, a nossa vida familiar. De um modo geral, Senhor, nós precisamos do Senhor. Nos ajuda a entender a Tua palavra nesta noite, no nome de Jesus. Amém. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos é considerada uma das mais perfeitas cartas no sentido teológico. O apóstolo Paulo, os irmãos que talvez conheçam a história dele, ele fez 3 viagens missionárias depois da sua conversão, ali na estrada de Damasco, segundo a palavra. Ele teve um encontro com o Senhor Jesus. Agora ficou por 3 dias sem enxergar, e Deus enviou Ananias para que fosse até onde Saulo estava e pudesse falar para ele, pudesse orar para ele, e ele fosse curado da cegueira. Depois que o apóstolo Paulo foi curado da cegueira, então começa o seu ministério. Ele ficou um bom período antes de começar o seu trabalho missionário. A Bíblia fala de 14 anos que Paulo ficou na região da Arábia, entre a Arábia. Ele ficou 14 anos depois desse encontro com Jesus, para depois começar a pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo, ele foi escolhido por Jesus Cristo para ser apóstolo dos gentios. Jesus, ele tinha escolhido 12 apóstolos para que andasse com ele durante aquele período de 3 anos. E após a sua morte, a ressurreição, Jesus foi aos céus. Passado um período, o apóstolo Paulo, ele teve esse encontro. A história do apóstolo Paulo, ela é relatada na Bíblia de uma forma muito clara. O apóstolo Paulo, ele perseguia as igrejas. O apóstolo Paulo, ele perseguia os cristãos. Só que é interessante que quando nós vamos ver a perseguição que o apóstolo Paulo fazia com os cristãos, ele fazia aquela perseguição, ao tanto que ele batia nas mulheres, ele arrastava pelos cabelos, segundo relatos, ele matava as pessoas, porque ele tinha na sua mente que ele estava fazendo algo para Deus, porque ele tinha um conhecimento da lei judaica, ele tinha um conhecimento das coisas de Deus, que estava escrito ali na lei de Moisés. Então ele era muito sábio nas escrituras do Velho Testamento, e ele achava que aquele movimento que estava acontecendo ali, naquele período, no século I, era um movimento anti-Deus, vamos dizer assim, né? Deus não agradava daquilo. Aquilo para ele era uma heresia, era algo que estava sendo levantado para profanar a própria religião judaica, a própria visão dele, o entendimento da palavra. Mas Deus, vendo que Paulo perseguia por um certo zelo, mas na realidade ele não estava zelando, ele estava atrapalhando o movimento cristão, amém? Então Deus escolheu o apóstolo Paulo. Talvez alguém pode perguntar, mas como que Deus escolhe um homem desse? Se ele perseguia os cristãos, se ele matava os cristãos, mas é porque Deus conhece o coração, amém? Deus conhece o coração. Deus viu que o coração de Paulo estava sendo sincero na questão do serviço que ele estava prestando. Ele achava que estava certo, mas na realidade ele estava errado. E a Bíblia diz que então Jesus teve esse encontro com ele. Ele viu um clarão, ele ficou cego 3 dias. Ananias vai até onde ele está e ali ora por ele, e ali ele retoma a sua visão, e ali ele é batizado com o Espírito Santo, ali ele aceita Jesus Cristo, ali ele compreende realmente que aquele Jesus que tinha sido crucificado realmente era o Messias. Então ele é como se ele abrisse os olhos espirituais. E ele começa a sua viagem missionária. E dentro das viagens missionárias, Paulo ele foi para a região da Galácia, a região da Macedônia. Paulo tinha um sonho, segundo o relato aqui desse texto, desta carta, tinha um sonho de visitar Roma, e depois de Roma ele ir para a Itália. Era a viagem que ele estava pretendendo fazer. Nesse texto de Romanos nós vamos ver
que o apóstolo Paulo falava assim: muito anseio em visitá-lo, mas por muitas vezes fui impedido de ir até Roma. Observa que era um desejo dele de ir até Roma. E essa igreja de Roma, segundo os relatos, não foi uma igreja fundada por nenhum apóstolo. Nenhum dos apóstolos fundaram a igreja de Roma. Não foi Paulo, não foi Pedro, não foi Tiago. Quem foi que fundou a igreja de Roma? A igreja de Roma, provavelmente, segundo os eruditos, entendidos da teologia, que podem ser alguns romanos que estavam no dia do Pentecoste, quando o Pentecoste desceu sobre Jerusalém. A Bíblia diz que ali tinha pessoas de várias nacionalidades. Possivelmente aquelas pessoas voltaram para Roma e ali possivelmente judeus ou gentios, começaram a igreja ali em Roma. E a igreja cresceu, a igreja se tornou uma igreja forte ali em Roma. E Paulo ele tinha esse desejo de ir a Roma, por quê? Porque, uma das possibilidades, porque aquela igreja nunca tinha recebido a visita de um apóstolo. Não tinha uma figura apostólica como o seu líder, vamos dizer assim. A segunda hipótese que Paulo queria visitar Roma é porque realmente ele queria ir para a Itália, segundo relatos bíblicos. Ele queria fazer uma viagem missionária até a Itália, expandir o evangelho para mais longe. Porque até nesse contexto aqui da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo já tinha pregado em toda a região da Macedônia, aquela região onde ele já tinha ido ali nas suas 2 viagens missionárias, ou melhor, nas suas 3 viagens missionárias. Então Paulo ansiava em visitar Roma, possivelmente para ali em Roma, através da igreja de Roma, conseguir recursos, apoio da igreja, para que ele fosse para a Itália. Amém? Tudo bem por aí? Então, queridos, e quando nós olhamos esta carta, nós, às vezes, quem vai lendo a carta, faz as seguintes perguntas: quem escreveu a carta? A carta que escreveu foi o apóstolo Paulo. Quando nós lemos aqui no primeiro versículo, ele dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Quem escreveu a carta foi o apóstolo Paulo. Ele tinha essa vontade de ir a Roma. Interessante que quando nós vamos estudar a vida do apóstolo Paulo, os irmãos que não estudou ainda, eu convido os irmãos a estudar a história do apóstolo Paulo. É muito gratificante e nos ensina muito. A vontade dele ir para Roma é relatado aqui nesta carta. E por que Deus impediu que o apóstolo Paulo fosse até Roma? Sendo que ele era o separado para o evangelho aos gentios, por que Deus proibiu que ele visitasse Roma? Se nós formos ver nos relatos bíblicos, a Bíblia diz que Paulo foi a Roma. Mas você sabe de que forma que Paulo foi a Roma? Foi preso. Deus, aqui nós aprendemos uma coisa: às vezes nós queremos, ansiamos, desejamos, pedimos, e Deus fala não, não e não. E nós ficamos às vezes sem entender: mas Senhor, como o apóstolo Paulo, eu quero ir pregar o evangelho, eu quero anunciar Jesus, por que eu estou sendo impedido de ir até lá? Mas Deus é aquele conhecedor de todas as coisas, amém, queridos? Então, quando nós vemos a história do apóstolo Paulo, ele vai para Roma preso, e você sabe o que ele faz preso? Ele prega também. Lá na prisão ele prega para toda a elite de soldados de Roma, para a elite de Roma. Deus não queria que Paulo fosse pregar nesse momento para a igreja em si, mas Deus queria que ele fosse pregar lá para os mais sábios, vamos dizer assim, para a elite de Roma. E Paulo foi lá e pregou, e a Bíblia relata que várias pessoas se converteram através do evangelho pregado por Paulo. E aí nós entendemos por que será que Paulo escreveu tão detalhadamente Romanos. Por que Deus inspirou Paulo para escrever uma carta com todos os detalhes que nós precisamos para a nossa vida espiritual? Porque Deus sabia que Paulo não ia até Roma, mas Paulo poderia escrever esta carta. E esta carta foi escrita, essa carta chegou até as mãos da igreja de Roma, está nas nossas mãos hoje, está servindo como nós também maná do céu, como alimento espiritual. Então nós vemos que Deus é aquele que faz as coisas conforme a sua vontade, porque Ele é soberano em todas as coisas. E nós temos que crer nos projetos de Deus. E às vezes Deus nos leva, assim como Paulo, nos leva a lugares que nós às vezes achamos: não é este lugar, mas está errado. Como que Deus me prende numa cadeia,
sendo que eu sou um pregador da palavra, sendo que eu quero anunciar o seu evangelho, está tudo errado. Porém, nós pensamos assim, mas Deus não. Deus tem as suas estratégias. Amém, querido? Então, é bacana quando nós olhamos a história de Paulo e vemos como Deus, ele operou na vida dele para deixar registrado esta carta poderosa em recursos teológicos. Os irmãos lêem essa carta, ela tem praticamente todos os fundamentos teológicos que está na carta de Romanos. Aí outra pergunta que nós fazemos, né? A data e o lugar que Paulo escreveu esta carta. A primeira viagem de Paulo, para nós entendermos o local que foi escrito esta carta, a Bíblia fala que ele foi para a região da Galácia, a cidade de Antioquia, da Pisídia, Icônio, a cidade de Derbe, Listra. Na segunda viagem, ele foi para Macedônia, a cidade chamada de Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto, onde ele ficou 18 meses, Éfeso. E a terceira viagem, ele foi para Éfeso e ficou ali 3 anos. Possivelmente, neste local, em Éfeso, ou Corinto, há uma certa dificuldade de entender, porque a Bíblia não dá detalhadamente o local em que ele escreveu. Mas o que importa é que ele escreveu, amém? Esta carta, e nós temos ela hoje como nosso maná. O que nós aprendemos com tudo isso? O que nós aprendemos com esta carta de Paulo? Em primeiro lugar, a convicção do chamado de Paulo como servo de Cristo e apóstolo aos gentios. No versículo 1 ele fala com sinceridade, né? Com ousadia, com certeza. Paulo, servo, chamado para ser apóstolo. Observe que ele dá 2 qualificações para ele: servo e apóstolo. Nós temos que ser também assim. Servo quando formos precisos ser servo, e sermos autoridade espiritual quando nós precisarmos sermos autoridade espiritual. Amém? Vai chegar um momento que você não vai ter que abaixar a cabeça, ou não, eu sou servo de Jesus, né? Eu vou ficar na minha, ficar tranquilo. Não, vai chegar um momento que você vai ter que estender as mãos, vai ter que usar a autoridade. Não, eu sou servo e apóstolo, ou melhor, discípulo de Jesus, sou autoridade do mundo espiritual, então eu ordeno no nome de Jesus toda enfermidade, todo mal, toda confusão, que saia no nome de Jesus, autoridade espiritual. Então o apóstolo Paulo, ele mostra aqui as 2 qualidades, podemos dizer assim, que ele tinha um servo e um apóstolo com autoridade. Enquanto ele precisava ser servo, ele era servo. Tanto é que na carta aos Romanos, ele relata que, dizendo para os irmãos assim, olha, eu sou, não sei se é em Romanos, se é em Coríntios que ele fala, eu sou o menor dos apóstolos. Ele fala, eu sou o menor dos apóstolos. Mas na realidade, se nós formos ver, foi o que mais escreveu cartas. Foi o texto mais perfeito, vamos dizer assim, teologicamente no Novo Testamento, é a carta aos Romanos. Então Paulo era um erudito mesmo da palavra de Deus. Ele conhecia detalhes da lei de Deus, mas ele tinha um coração humilde, servo do Senhor. Então nós temos que aprender com ele esse detalhe. Sermos servos quando precisarmos sermos servos, mas sermos também autoridade de Deus quando nós precisarmos sermos autoridade de Deus. Apóstolo e servo, ele dizia. O que significa ser servo? Indica a sua dedicação de humildade perante Cristo. O que significa ser apóstolo? Indica a sua autoridade naquilo que foi chamado, sem medo de rejeição. Você tem que ser assim. Nós temos que ser assim. Nós somos filhos de Deus, herdeiros, co-herdeiros de Jesus Cristo. Então quando você tem autoridade, querido, perante Deus, essa autoridade que você tem vem de Deus, não é você que conquistou, mas foi pela graça de Deus, foi pela misericórdia de Deus. Quando você sabe usar a sua autoridade como servo, como autoridade, você não enfrenta as dificuldades chorando, desanimado, preocupado. Você simplesmente entende, é um propósito de Deus, é a vontade de Deus, e logo, logo eu vou sair dessa, logo, logo eu vou cantar o hino da vitória, amém? Porque você conhece os propósitos de Deus, assim como Paulo. A Bíblia relata que a maioria das cartas que o apóstolo Paulo escreveu foi preso, foi em cadeias. O que nós aprendemos? Não existe circunstância, não existe dificuldade, não existe barreira para que você possa louvar a Deus, para que você possa servir a Deus. Nós, como servos de Jesus Cristo, assim como Paulo,
Temos que ter a ousadia de sermos servos, mas também temos que ter a ousadia de sermos discípulos de Jesus. Talvez hoje nós não somos apóstolos, porque o apóstolo nós consideramos aqueles que andaram com Cristo. Mas você é um servo, você é um discípulo de Jesus, você também é uma autoridade no mundo espiritual. Nós temos autoridade no mundo espiritual. Por isso que nós não podemos baixar a cabeça para as dificuldades. Por isso que nós temos que enfrentar as dificuldades como sendo um propósito de Deus para o nosso crescimento espiritual. E também para o nosso crescimento material, financeiro. Todas as coisas cooperam para o bem, amém? Assim diz a palavra. Em segundo lugar, querido, Paulo demonstra preocupação com a igreja. No versículo 10, ele lembrava-se deles em oração. Versículo 10 fala isso. Ele lembrava deles em oração. Olha o que diz o versículo 10. Em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, me ofereça boa ocasião em visitar-vos. Ele demonstra cuidado pelo povo de Roma. Paulo ansiava vê-lo para compartilhar algum dom. Paulo ansiava vê-los para compartilhar algum dom. O que nós aprendemos aqui, queridos? Olha aqui. Nós somos servos de Jesus Cristo, não somos? Será que nasce no nosso coração o desejo de visitar? Vamos um pouquinho, irmão Maurício. Me deu um desejo de visitar o irmão Maurício hoje. De compartilhar com ele alguns dons. Algumas bênçãos de Deus. Será que isso nasce no nosso coração? Isso aqui nós temos que meditar. O apóstolo Paulo, ele estava longe de Roma. Ele sabia que lá tinha uma igreja, mas o coração dele era voltado para Cristo. O coração dele era voltado para a palavra, voltado para aquilo que ele foi chamado. Ele foi chamado para ser apóstolo. Ele foi chamado para pregar o evangelho. Querido, isso aqui mexe com a gente. Porque muitas vezes nós passamos segunda a segunda e nós não lembramos de um irmão da igreja, a não ser aqueles da família, né? Mas aquele irmão que você viu na igreja, talvez você venha na igreja já um ano na igreja e você não tem intimidade com o irmão. Por que você não tem intimidade com o irmão? Por que nós não conseguimos compartilhar os dons de Deus, compartilhar as maravilhas de Deus? O apóstolo Paulo, ele ensina isso para nós. Ele ansiava. A Bíblia fala que ele ansiava. Ele não tinha um desejinho apenas simbólico, não. Ele ansiava ver os irmãos de Roma para compartilhar alguns dons. Para quê? Para que mutuamente sejamos encorajados pela fé. Olha a outra humildade dele. Ele não queria compartilhar o dom só para chegar lá e colocar a mão na cabeça dos irmãos, orar por eles. Não, eu sou apóstolo, você seja abençoado porque eu sou apóstolo, eu tenho autoridade. Não, ele está falando que ele queria ir lá para mutuamente sermos engrandecidos, a nossa fé seja aumentada. Ele também aprendia com os irmãos. Isso significa que nós também aprendemos com os nossos irmãos. Ontem eu fui fazer uma visita na casa do irmão, inclusive ele não está aqui. Mas foi tão gostosa a visita, foi tão gratificante, além da casa do irmão Mauro, foi na casa do irmão Mauro e na casa de outro irmão. E quando eu saí daquela visita, eu falei, amor, mas que coisa gostosa, né? Quando você compartilha uma palavra e Deus, Ele traz a palavra certa para o coração daquela pessoa, você vê lágrimas correndo no olho dela e fala, meu Deus, como que o Senhor é perfeito? Como que o Senhor me tocou para vir aqui hoje? Essa pessoa precisava ouvir essa palavra e o Senhor falou com ela e de repente eu abro a Bíblia, não escolhi um texto, eu abri a Bíblia, vou ler um salmo aqui, abri o salmo e o salmo falou exatamente aquilo que ele estava pensando, aquilo que ele estava querendo ouvir. Deus falou com ele naquele momento. Isso é compartilhar o evangelho de Jesus. Isso é sermos abençoados mutuamente. Eu fiquei abençoado, eu fui abençoado com a visita. O apóstolo Paulo ensina, irmãos, que nós temos que compartilhar os dons de Deus. Nós temos que compartilhar as maravilhas de Deus. Não fique só em casa. Tira um dia na semana para você fazer isso. Visite o irmão, pega o número do telefone dele. Eu preciso fazer uma visita, eu preciso compartilhar com você uma palavra. Eu preciso orar com você. Eu preciso ler a Bíblia com você. Eu preciso te amar, eu preciso estar mais perto de você. Isto é igreja, isto é compartilhar a palavra de Deus. O versículo 13 fala que Paulo queria os frutos.
Eu anseio ir até vocês porque eu quero colher alguns frutos de vocês. Os frutos aqui, querido, é novos convertidos. Paulo queria que mais pessoas se rendessem aos pés de Jesus. Mais pessoas se rendessem aos pés de Jesus. Qual a diferença de Paulo para mim? Qual a diferença de Paulo para você? A diferença é que ele era um apóstolo, mas o chamado é o mesmo. O chamado é o mesmo para você, é o mesmo para mim. Cadê os frutos? Quantos frutos nós trouxemos para a casa de Deus? Esse ano de 2018 que passou. Quantos frutos você tem em mente para trazer? Quantas pessoas, quantos novos convertidos nós temos em mente para trazer para a igreja nesse ano de 2019? Será que nós, queridos, estamos com os nossos pensamentos realmente voltados para o nosso chamado? Nós temos um chamado, o chamado de sermos discípulos de Jesus, um chamado para abençoar as nações, um chamado para orar pelas pessoas, um chamado para ser servo de Jesus Cristo. Assim como o apóstolo Paulo, querido, não media distância. As viagens missionárias de Paulo eram longas e naquela época não tinha o recurso de hoje. Naquela época era talvez na embarcação, às vezes de camelo, enfim, era muito mais difícil fazer uma viagem naquela época. E ele fazia com ousadia, com vontade, com coragem, com perseverança, porque ele tinha um chamado. E o chamado era propagar o evangelho de Deus. O chamado era levar o evangelho às nações que ainda não tinham ouvido falar de Jesus. Aleluia. Ele apresenta a justificação pela fé. O capítulo 1, Paulo demonstra o pecado que está enraizado nos gentios. No capítulo 2 ele vai falar mais dos judeus. No capítulo 3 ele vai falar sobre as duas nações, judeus e gentios. Todo mundo estão no pecado, todo mundo carece da salvação, todo mundo carece da graça de Deus. Olha o que diz o versículo 17, vamos ler. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. No Evangelho. Onde que revela a justiça de Deus? No Evangelho. E o que é o Evangelho? Nós já falamos aqui. É falar sobre Jesus. O seu nascimento, a sua vida, sua morte, a sua ressurreição e a sua subida aos céus. 5 pontos. Evangelho é isso. Então, a justiça de Deus se revela no Evangelho. No Evangelho de Cristo. E ele está dizendo assim que todos nós somos pecadores, todos nós carecemos da misericórdia de Deus, todos nós precisamos entender que Deus, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. E no versículo 17 fala, e o justo viverá pela fé. Nós somos justos. Peraí, pastor, mas nós não somos pecadores? Somos justos, porque Jesus nos justifica. Somos pecadores arrependidos. Porém, continuamos sendo pecadores, mas arrependidos. Mas Cristo pagou os nossos pecados e por isso nós não temos mais culpa de pecado. Só não podemos ficar na prática do pecado. Eu costumo dizer que aquele que é separado para Cristo, aquele que entende a palavra, ele não pode pensar, Jesus já pagou meus pecados, então eu posso pecar. Não é assim que funciona. Porque o verdadeiro convertido, aquele que entende, aquele que ama Jesus Cristo, ele não peca. Mesmo sabendo que os seus pecados foram perdoados, mas é prova de amor para com Cristo, prova de amor para com o Senhor Jesus Cristo. Então ele não peca. O justo viverá pela fé. Mas a fé, querido, sem obra, às vezes ela é morta. E quando eu falo de fé sem obra, eu tenho um entendimento diferente sobre isso. Quando eu falo da fé sem obra, eu estou dizendo assim, qual que é a minha fé? No que eu creio, né? Eu creio em Cristo. Então, se eu creio em Cristo, eu tenho que fazer as obras de Cristo. As pessoas têm que olhar em mim e ver as obras de Cristo. Para simplificar isso aqui, já falei, mas vou falar de novo para a igreja, talvez alguns irmãos não ouviu. É a mesma coisa quando eu digo assim, olha, eu sou um eletricista, está aqui o meu Mauro. Eu sou um eletricista. Ele pode chegar para mim e falar, pastor, eu sou um eletricista. Mas eu não vejo ele fazendo nada. Eu não vejo ele nem trocando uma lâmpada. Como é que eu vou ter certeza que ele é um eletricista? Não é verdade?
Se alguém diz para mim, pastor, eu sou um pedreiro, mas eu nunca vi o irmão com a mão na massa, como é que as pessoas vão entender que ele é um pedreiro? Da mesma forma, eu sou um cristão, mas as pessoas estão vendo as obras de Cristo? A sua fé é Cristo. A sua fé é Cristo. As pessoas estão vendo Cristo em você? Aquilo que você faz, só de bater o olho, as pessoas dizem, não, esse é crente. É isso que eu falo. Então, a nossa fé é em Cristo. Você crê em Cristo, eu professo a fé em Cristo, então você tem que fazer as obras de Cristo. Tudo aquilo que você faça contrário à vontade de Cristo, você está manchando o Evangelho. Você está manchando o Evangelho. Você não está sendo mais um servo de Cristo. Por isso que nós precisamos viver pela fé. A fé em Cristo e fazendo as obras de Cristo. Aleluia. Agora, a Bíblia fala que o justo virá pela fé e não pelas obras. As obras aqui, nesse sentido do texto, são as obras que as pessoas fazem para se justificar. Por exemplo, eu vou fazer este ano, eu vou visitar o lar dos idosos. Talvez ele coloque no coração, eu vou visitar o lar dos idosos no final do ano, porque eu creio que eu vou lá, eu vou atender as pessoas, eu vou ali dar mantimento para elas, eu vou fazer caridade, e através desta ação, eu tenho meus pecados perdoados. Não. Só pela fé em Jesus Cristo. As obras não salvam. Estas obras, elas fazem parte. É natural. Costumo dizer que nem precisa ser cristão para fazer isso. Isso é natural do ser humano, fazer boas obras. É um dever nosso fazer boas obras. Amém, querido? Por isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. O justo viverá pela fé. A fé em Cristo, acreditando na sua obra salvadora, na sua redenção, não pelas nossas obras. Em quarto lugar, Paulo apresenta contra quem Deus derrama a sua ira e porque ele vem sobre a humanidade, ou porque a ira de Deus vem sobre a humanidade. Observe que o apóstolo Paulo, nesta carta, ele tenta passar para os gentios que moravam em Roma a forma como eles estavam observando as coisas de Deus. O porquê que Deus derramava a sua ira, o porquê que Deus não estava satisfeito com alguns daquele lugar. Em primeiro lugar, no versículo 18 diz assim: contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, onde que Deus derrama a sua ira? Contra quem que Deus derrama a sua ira? Contra toda pessoa que muda a justiça pela injustiça, contra todo aquele que muda a verdade de Deus pela injustiça. Deus se ira com estas pessoas. Não desculpa o homem, Deus não desculpa o homem, pois a natureza revela os atributos invisíveis de Deus, que tais homens são indesculpáveis. Versículo 20. Versículo 20 fala assim, os homens são indesculpáveis. Eu não conheço Deus, eu não sei quem é Deus, eu não adoro Deus porque eu não sei quem é Deus. No versículo 20 fala que a natureza de Deus revela a sua glória. Então, tais homens são indesculpáveis. Esse texto, ele nos dá uma ilustração sobre aquelas pessoas que chegaram no juízo final e dizem, eu nunca vi falar de Deus. Mentira, porque a Bíblia fala que através da natureza Deus se revela. Através das coisas criadas, nós podemos ver os atributos de Deus. A sua onisciência, a sua onipotência, as coisas que Deus criou. É impossível o homem olhar para aquilo que Deus criou e não observar que existe um Criador. Não é mesmo? Você consegue olhar para uma natureza, isso aqui aconteceu por acaso. Não, você tem ciência que alguém criou. Esse alguém é poderoso. Esse alguém é Deus, aquele que nos separou. Então, nós somos indesculpáveis quando nós queremos dizer, eu não conheço Deus. O apóstolo Paulo está dizendo que nós somos indesculpáveis, porque a natureza de Deus revela os atributos invisíveis, por isso nós somos indesculpáveis. Por isso que nós temos, querido, de voltarmos para Cristo, como esta palavra de Paulo aqui em Romanos, a justificação pela fé. Nós temos que crer na obra de Deus, nós temos que crer em Deus, nós temos que crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, aquele que veio para pagar os nossos pecados, aquele que veio para tirar nós do lamaçal do pecado. Nós temos que crer nesta obra salvadora de Jesus Cristo. Deus existe, e nós podemos ver isso através, como o apóstolo Paulo está dizendo, através da sua
criação. O versículo ainda continua dizendo assim: porque não glorifica a Deus e não rende a Ele graça como Deus, nos tornando insensatos e obscurecidos. Observa bem, quando o homem não quer conhecer a Deus, o homem se torna insensato, o homem se torna obscurecido, o homem quer fazer as coisas da sua própria maneira, o homem não quer ser disciplinado pela palavra. Não, eu sou o dono da verdade, eu quero fazer do meu jeito, porque não acredito em Deus, Deus não existe, então eu quero fazer do meu jeito. E a Bíblia fala aqui que Deus entrega essas pessoas, entrega para fazer conforme os seus próprios desejos. Os seus próprios desejos, foi o que nós lemos aqui. Vamos ler a palavra para nós situarmos aqui, versículo 21 em diante. Portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhes deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornando-se loucos. Então as pessoas que acham que conhecem tudo, mas despreza Deus, a Bíblia diz que se tornam loucos. Não tem cabimento. Deus é Deus, Deus é Criador, Deus é dono de todas as coisas. Então o que Deus faz? Deus permite que estas pessoas vivam segundo os seus próprios pensamentos. Por isso que nós vemos hoje muitas pessoas andando totalmente fora daquilo que nós entendemos como vida, como família, né? Muitas pessoas vivendo de forma totalmente torta, segundo a visão certa que nós temos da palavra de Deus. Para aquelas pessoas que vivem daquela forma, para elas está tudo bem. Você sabe por que está tudo bem para elas? Porque a Bíblia diz que Deus entregou elas para os seus próprios pensamentos, viver aquilo que elas pensam. Ah, eu penso assim, então você vai viver assim. Não é assim que você quer? Vai viver assim. Mas na realidade Deus não quer isso para o homem. O apóstolo Paulo está trazendo isso para nos alertar. Existe um Deus que criou todas as coisas, existe um Deus que enviou o seu Filho Jesus Cristo, e nós não devemos andar segundo os nossos próprios pensamentos, segundo a nossa própria sabedoria, porque a nossa sabedoria, querido, se torna loucura, aqui como diz a palavra. Aqueles que andam segundo o seu próprio entendimento é como loucos. Versículo 22 fala: inculcando-se por sábios, tornando-se loucos. A Bíblia está dizendo. Mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagens corruptível. As pessoas adoram animais. Pesquisa na internet para vocês verem. Pessoas adoram boi, pessoas adoram cachorro, tem pessoas casando com cachorro, pessoas casando com árvore. Tem tá uma loucura. O mundo está perdido. Pesquisa para vocês verem. Você acha que tem condições do ser humano casar com um animal? Está na internet, irmão. Tem lei para isso, que ampara, não aqui no Brasil ainda. Observe então como que o mundo está pervertido. E Deus permite isso, querido. Permite, porque é o desejo do coração do homem. É por isso que nós temos que voltarmos para Deus. A sabedoria de Deus, ela é maior. A sabedoria de Deus nos traz esperança. Parece que está tudo simples, tudo humilde, mas é o jeito certo de nós fazermos. Nós estamos fora de moda. Não tem nada fora de moda, não. Nós estamos dentro do raciocínio bíblico, dentro daquilo que Deus realmente nos separou para fazer. Nós temos que crer na palavra de Deus, no nome de Jesus. Para nós encerrarmos, eu quero concluir dizendo sim, como o apóstolo Paulo diz: todos nós estamos debaixo do pecado. Só que Jesus Cristo, Ele salvou a nossa vida. Ele libertou você. Ele separou você. O que nós temos que fazer, querido, mediante essas realidades que o apóstolo Paulo está nos mostrando, que realmente nós somos indesculpáveis, porque a glória de Deus, a natureza mostra a glória de Deus, os atributos invisíveis de Deus. Nós temos que crer no Senhor, que todas as coisas são possíveis àqueles que crêem no Senhor. Não deixe de lado a palavra de Deus, não deixe de seguir o Evangelho de Jesus Cristo, não deixe de fazer aquilo que Jesus tem pedido para você fazer. Não vá segundo a orientação do mundo. O mundo está perdido, como diz a palavra, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Não seja louco pelo mundo, mas seja louco no sentido bom aí,
pela palavra de Deus, pelos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. E com certeza nós vamos viver este ano, passar esse ano 2019 cheio da presença de Deus. Estude mais a palavra, acredite no Evangelho de Jesus. Cuidado com os falsos amigos, com as falsas companhias. Cuidado com aquilo que te atrai. Cuidado com aquilo que os seus olhos desejam. Muitas vezes aquilo que os olhos desejam, Deus reprova. Cuidado com aquilo que você está fazendo. Cuidado com o testemunho que você está dando. Nós temos que ter cuidado. O apóstolo Paulo nos traz isso, que nós precisamos olhar realmente para o nosso lado pecaminoso. Nós somos pecadores, mas que para que nossos pecados sejam perdoados, nós temos que crer em Jesus Cristo, cumprir a sua palavra, andar nos caminhos do Senhor Jesus Cristo e crer na soberania dele. Deus é soberano em tudo aquilo que Ele faz. Só basta nós crermos. Ficamos de pé. Aleluia.